Aquele que se ocupa completamente em serviço devocional, que não cai em nenhuma circunstância, transcende imediatamente os modos da natureza material e desse modo chega ao nível de Brahman. Manchajovya vicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityaitam Brahma Bhuyaya Kalpate. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 14, verso 26. Este verso é uma resposta à terceira pergunta de Arjuna. Arjuna é o Bhagavad Gita inteiro, Arjuna fazendo pergunta e dando desculpas para não fazer o que Deus quer. É o caso de todos nós, né? Nem sempre a gente faz perguntas a Deus, mas com certeza a gente inventa um monte de desculpas para não fazer o que Deus quer. Ou às vezes nem saber o que Deus quer, né? Às vezes as pessoas nem se interessam pelo que Deus quer. Só querem fazer Deus de empregado. Deus me dá pão, me dá mulher, me dá emprego, me dá saúde, me dá cura, me dá... Nossa, parece um pedinte profissional. Tá, vou ler mais e falar menos. Aí eu me perdi, tá aqui. Me perdi na primeira linha da explicação, Bimala. Você me corta, eu me perco. Tá, vou ler de novo. Este verso é uma resposta à terceira pergunta de Arjuna. Qual é o meio para alcançar a posição transcendental? Como se explicou antes, o mundo material age sob o encanto dos modos da natureza material. A pessoa não deve se perturbar com as atividades dos modos da natureza. Em vez de colocar a sua consciência em tais atividades, ela pode transferir a sua consciência para as atividades de Deus, Krishna. As atividades de Deus, Krishna, são conhecidas como Bhakti Yoga, agir sempre para Deus, Krishna. Isto inclui não somente Krishna, mas suas diferentes expansões plenárias, tais como Rama e Narayana. Ele tem inumeráveis expansões. Considera-se que a pessoa que está ocupada no serviço de qualquer das formas de Deus, Krishna, ou de suas expansões plenárias, está situada transcendentalmente. Deve-se notar também que todas as formas de Deus, Krishna, são completamente transcendentais, bem-aventuradas, plenas de conhecimento e eternas. Tais personalidades de Deus são onipotentes e oniscientes, e elas possuem todas as qualidades transcendentais. Assim, se a pessoa se ocupa no serviço de Deus, Krishna, ou de suas expansões plenárias, com determinação infalível, tem alguns detalhes, né? Ainda que estes modos da natureza material sejam muito difíceis de sobrepujar, ela pode sobrepujá-los facilmente. Então é aquele velho ditado, né, Bimala? A Deus rogando e com martelo dando, né? Tem que se ocupar, fazer serviço prático e amoroso a Deus. Não é só na teoria. Só na teoria é o começo, a teoria é o começo, né? Ciência de Deus é assim, é feita de teoria, experimento prático e resultado prático. Mas se não faz experiências práticas, não vai experimentar Deus. Deus é para ser experimentado. Como a gente experimenta aí um sorvete, uma comida gostosa, né? Um Krishna Prasada. Fala quem? Você conhece alguém que pode manter a mente estável diante de uma bandeja de alimentos que foi oferecido a Deus no altar? Fala se você conhece alguém. Eu não conheço, Bimala. Ah, você conhece? É só quem já está cheio, só quem já está com a barriga cheia de Krishna Prasada. Aí é fácil. Aí é fácil, Bimala. É verdade. Prabhupada falou, consciência de Krishna é barriga cheia de Krishna Prasada. Tá, vamos mudar de assunto. Isso já foi explicado no 7º capítulo. A pessoa que se rende a Deus, Krishna, supera imediatamente a influência dos modos da natureza material. Essa aqui é uma máxima, Bimala. A pessoa que se rende a Deus, Krishna,
supera imediatamente a influência dos modos da natureza material. Vou até printar aqui. E ponto final. Estar em consciência de Deus, Krishna, ou em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, significa adquirir a qualidade de Deus, Krishna, e aí fica krishnaizado. O Senhor Krishna diz que sua natureza é eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, e que as entidades vivas são partes e parcelas do Supremo, como as partículas de ouro são parte de uma mina de ouro. Desse modo, a posição transcendental da entidade viva é tão boa como o ouro, tão boa como Deus, Krishna, em qualidade. Isso já foi falado muitas vezes, né? Mas é bom a gente sempre lembrar. Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa que para ver se a gente lembra, né? Nós todos somos iguais a Deus em qualidade. Temos as mesmas qualidades que Deus, mas em diferente quantidade, né? Tem esse pequeno detalhe. Somos um pedacinho de Deus, somos um micro-Deus, um deusinho Bímola, infinitamente pequenininho. Mas somos iguais a Deus em qualidade. Como uma gota d'água do oceano tem as mesmas qualidades do oceano inteiro. Mas nós nunca seremos o oceano, sempre seremos uma gota d'água do oceano. E olha lá, hein? Estou exagerando. É bem menor, nós somos bem menores que uma gota d'água. É verdade. Esta vida, muita gente fica aí cheia de planos, desejos, sonhos, e se esquece ou nem sabe que esta vida está se balançando como uma gota d'água numa pétala de flor de lótus. A qualquer momento, puf, acabou tudo, acabou sua estabilidade, sua conta bancária, seu seguro, sua segurança, seu patrimônio, acaba tudo. Aqui tudo é temporário e miserável, e está se balançando como uma gota d'água numa pétala de flor de lótus. A qualquer momento, puf, acabou tudo se acaba. E nunca mais volta, viu? Aí você vai para outra vida, outra família, outro país, outra forma, outra espécie, e nem lembra do que já viveu. Quem lembra é só quem continua vivo por mais algum tempo, aí lembra, fulano era tão bom, fulana era tão incrível, era. E aí vai quebrar a cara de novo, nascer de novo e sofrer tudo de novo, e se iludir de novo, e fazer planos de novo e sonhos de novo, e fica quebrando a cara vida após vida. É por isso que somos conhecidas como almas eternamente condicionadas. Mas a gente tem que virar esse jogo aí, parar de sofrer, parar de voltar, parar de reencarnar, parar de retornar, parar de transmigrar de espécie em espécie e parar de sofrer, né? O desejo de Deus é esse, né, Bímola? Que todos parem de sofrer aqui e agora. E para acontecer isso é só se render a Deus, Krishna, como está sendo falado aqui. A diferença de individualidade continua, pois de outra forma Bhakti Yoga não tem sentido. Bhakti Yoga significa que o Senhor Krishna existe, o devoto existe, e a atividade de intercâmbio de amor entre o Senhor Krishna e o devoto existe. E existe eternamente, porque Deus é eterno. Nós, almas, somos eternas, e o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é eterno. Portanto, a individualidade de 2 pessoas está presente na suprema personalidade de Deus, Krishna, e na pessoa individual. Senão, não há sentido para a Bhakti Yoga. Se a pessoa não se situa na mesma posição transcendental que o Senhor Krishna, ela não pode servir ao Senhor Supremo Krishna. Para ser um assistente pessoal de um rei, é preciso adquirir as qualificações. Desse modo, a qualificação é converter-se em Brahman, ou livre de toda contaminação material. Está dito na literatura védica que Brahmaiva Sam Brahma Pieti,
Brahmaiva San Brahmapieti. Em português, por converter-se em Brahman, a pessoa pode alcançar o Brahman Supremo. Isto significa que a pessoa tem que se tornar qualitativamente una com Brahman. Alcançando o Brahman, a pessoa não perde a sua identidade Brahman eterna como alma individual. Já parei. Não percebeu, não? Tá, vou tomar água então, quando se percebe. Tá, então vamos ler. Eu sou sem graça mesmo, amigo. Infelizmente, eu não tenho graça. Vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esse tem graça. E graça divina ainda, Sua Divina Graça. Onde nós falamos a filosofia do sapo, lembrei. Não li em lugar nenhum, só eu bati o olho no livro aqui, eu lembrei. Nós paramos na filosofia do sapo. Cadê? Cadê, Bimala? Não, na filosofia do sapo, não vou voltar antes não. Prabhupada está falando dos cientistas aqui, por isso ele está citando a filosofia do sapo. Espera aí, deixa eu centralizar as letras aqui. Tá, vou voltar a uma pergunta antes, vai, do Karandara Dasa. A base do que os cientistas chamam de integridade científica é que eles só falam do que podem experimentar através de seus sentidos. Coitados. E Srila Prabhupada fala, então, eles estão padecendo do que chamamos de filosofia do doutor sapo. Era uma vez um sapo que tinha vivido toda a sua vida num poço. Certo dia, um amigo o visitou e informou da existência do Oceano Atlântico. O que é este Oceano Atlântico? Perguntou o sapo no poço. É um vasto corpo de água, respondeu seu amigo. Quão vasto ele é? O dobro do tamanho deste poço? Não, muito maior, respondeu seu amigo. Quantas vezes maior que o meu poço? 10 vezes? Dessa maneira o sapo continuou calculando. Mas que possibilidade tinha ele de entender as profundezas e distâncias do grande oceano? Nossas faculdades, experiências e poderes de especulação são sempre limitados. O sapo estava sempre pensando em termos relativos a seu poço. Ele não tinha a capacidade de pensar de outra maneira. Analogamente, os cientistas estão avaliando a verdade absoluta Krishna, que é a causa de todas as causas, com seus sentidos e mentes imperfeitos, e assim estão sujeitos a serem confundidos. O erro essencial dos ditos cientistas é que eles adotam o processo indutivo para chegar a essas conclusões. Por exemplo, se um cientista quer determinar se um homem é mortal ou não através do processo indutivo, ele tem de estudar cada homem para tentar descobrir se alguns ou um deles poderia ser imortal. O cientista diz: eu não posso aceitar a proposição de que todos os homens são mortais. Pode ser que haja... É a ciência. Pode ser, quem sabe, talvez. Pode ser que haja alguns homens que são imortais. Ainda não examinei todos os homens. Portanto, como posso aceitar que o homem é mortal? Este é chamado processo indutivo. E o processo dedutivo significa que seu pai, seu professor ou seu mestre dizem que o homem é mortal e você aceita esta proposição. E o Dr. Singh pergunta: então, há um processo ascendente de obter conhecimento e um processo descendente? E Prabhupada fala: sim, o processo ascendente jamais será bem sucedido porque conta com informações adquiridas através dos sentidos, e os sentidos são imperfeitos.
de forma que aceitamos o processo descendente. Deus, Krishna, não pode ser conhecido através do processo indutivo. Por isso ele é chamado de Adokshaja, que significa que não pode ser conhecido através da percepção direta. Os cientistas dizem que Deus não existe porque estão tentando compreender as coisas através da percepção direta, mas ele é Dokshaja. Por isso, os cientistas são ignorantes de Deus, por não terem um método para conhecê-lo. A fim de compreender a ciência transcendental, é preciso que nos aproximemos de um mestre espiritual fidedigno, ouçamos dele submissamente e prestemos-lhe serviço. O Senhor Krishna explica isso no Bhagavad Gita 4.34. Tenta aprender a verdade se aproximando de um mestre espiritual. É o começo, tá? É só o começo. Não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira de obter o conhecimento. Quebrar a cara é o que mais tem, né? Essa é a fórmula do sucesso. Tentar se aproximar de um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. A fórmula do fracasso é qualquer outra. Qualquer outra fórmula é forma do fracasso. E o Dr. Singh fala: há um jornal científico chamado Nature. Ele contém artigos relativos a produtos naturais, tais como plantas e animais, mas não menciona Deus, somente a natureza. E Prabhupada fala, na verdade pergunta, fala e pergunta, tá? Podemos corretamente observar que as plantas estão sendo produzidas pela natureza, mas devemos perguntar, o que produziu a natureza? Fazer esta pergunta é inteligência. E o Dr. Singh fala, os cientistas não pensam sobre isso. E Srila Prabhupada fala, então eles são tolos. Então logo falemos de natureza, a próxima pergunta deve ser, natureza de quem? Por exemplo, eu falo de minha natureza, eu falo de sua natureza, portanto tão logo se mencione o termo natureza, a próxima indagação deve ser, natureza de quem? Natureza significa energia, e logo que você fala de energia, você tende a aceitar a existência de uma fonte dessa energia. Por exemplo, a fonte da energia elétrica é a central elétrica. A eletricidade não é produzida automaticamente, é preciso que instalemos uma central elétrica e um gerador. Analogamente, nos Vedas, se diz que a natureza material funciona sob a orientação de Deus, Krishna. E o Dr. Singh pergunta, então o senhor quer dizer que a ciência começou de um ponto intermediário e não do ponto original? E Prabhupada responde, sim, é exatamente isso. Eles são ignorantes da origem. Os cientistas começam de um ponto, mas de onde vem este ponto? Disso eles não sabem. Apesar das vastas investigações, eles não sabem. Temos de aceitar que a fonte original é Deus, Krishna, o qual é pleno de todos os poderes místicos e do qual tudo emana. Ele próprio diz no Bhagavad Gita 10.8 que Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate. Em português, eu sou a fonte de todos os mundos materiais e transcendentais. Tudo emana de mim. Nossas conclusões não se baseiam em fé cega, elas são muito científicas. A matéria vem da vida. Na vida, na origem, há ilimitados recursos materiais. Esse é o grande mistério da criação. A pesquisa científica moderna é assim como a filosofia Sankhya, que analisa os elementos materiais. Sankhya significa contar. Nós também somos filósofos Sankhya até certo ponto, porque contamos e analisamos os elementos materiais, isto é, terra, isso é água, isso é ar, isso é luz do sol, isso é fogo. Além disso, eu posso contar minha mente, minha inteligência e meu ego.
Além de meu ego, entretanto, eu não posso contar. Mas Krishna diz que há existência além do ego. E essa existência é a força viva, a alma transcendental. É isto que os cientistas não conhecem. Eles pensam que a vida é meramente uma combinação de elementos materiais, mas Krishna nega isto no Bhagavad Gita 5.12. Além desta natureza inferior, há a minha energia superior. A energia inferior é os elementos materiais e a energia superior é a entidade viva. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Ao todo, esses 8 elementos compreendem minhas energias materiais separadas. Krishna falou isso no Bhagavad Gita 7.4. Krishna explica aqui no Bhagavad Gita que vayu, gás, provém dele, e que mais refinado que os gases é kan, éter. Mais sutil que o éter é a mente, mais sutil que a mente é a inteligência. E mais sutil que a inteligência é a alma. Mas os cientistas não sabem disso. Eles só podem perceber as coisas grosseiras. Eles mencionam vaio, o ar, né? Mas de onde provém o vaio? De onde provém o ar? De onde provém o gás? E o Dr. Singh fala, não, o Dr. Singh fala, o Dr. Singh fala, isto eles não podem responder. Eles não podem responder quase nada, né, Bimala? E quando responde, vem com teorias furadas. Vamos parar aqui onde Prabhupada fala, mas nós podemos responder. Prabhupada fala, mas nós podemos responder. Nós temos o conhecimento. Meu amigo, está vendo? Porque o conhecimento perfeito e completo vem do dono da verdade, Deus, Krishna, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único, o Criador, mantenedor e destruidor de tudo e de todos, tá? Já tem resposta para tudo, né, Bim? É o dono da verdade, o dono do conhecimento, claro que ele tem respostas para tudo. E o seu representante, o mestre espiritual, tem todas as respostas porque tem Krishna. Quem tem Krishna sabe todas as coisas como elas realmente são. Onde eu estava parando, página 22, Prabhupada fala, mas nós podemos responder. Porque todas as respostas estão no Bhagavad Gita. Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein, Bímola? Não pode nem acabar de completar aqui o raciocínio. Nossa, é difícil, hein? Tá. Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. Nossa. Se eu não falo, você acha ruim. Se eu falo, repito, você acha ruim. Nossa, tudo se acha ruim. E na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171.
Combinado? Então tá combinado. Então, tá, vou lá para a agenda. Vamos lá na agenda, ver o que tem na agenda. F5. Nunca está atualizada essa agenda aqui. Oh, Krishna, Balaram, Arada. Que cruz pesada. Deixa eu ver aqui. Não tem. Tem aniversário nesse dia 8, Bímola. Na verdade, 2 aniversários. Nesse dia 8, quem está fazendo aniversário é o Bhakta Rafael de Itajaí e a Bhaktin Mariana de Itajaí. Então, canta aí, Bímola. Canta aí para eles. Canta aí para eles. Vai, canta aí. Nós somos o corpo, nós somos a alma, servo de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Bhakta Rafael, parabéns, Bhaktin Mariana, os 2 de Itajaí. E Krishna dê vida longa e saudável para vocês e para todos aqueles que vocês amam, tá bom? Então tá bom. Então, Bímola, vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Não esqueci nada não, né? Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo... Calma, vou olhar. Mãe Yashoda amarra o Senhor Krishna, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Ama Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Peraí, onde nós paramos aqui? Página 496, Bímola. Do lado de cá. Está aprontando, Krishna aprontando, Bímola, para variar. Estando muito irado e mordendo seus lábios vermelhos com seus dentes, Krishna derramando de seus olhos lágrimas de crocodilo, quer dizer, lágrimas fingidas,
Quebrou, lágrimas de raiva, né? As lágrimas quentes, não são quentes? Acho que fala que é o néctar da devoção, tem lágrimas, eu não sabia, tem lágrimas frias e lágrimas quentes, tá, outro assunto, tá bom, é assunto pro néctar da devoção. Tá, no caso de Krishna pode ser qualquer coisa porque ele pode tudo, né? Estando muito irado e mordendo seus lábios vermelhos com seus dentes, Krishna, derramando de seus olhos lágrimas fingidas, quebrou o recipiente de iogurte com um pedaço de pedra. Então ele entrou num quarto e começou a comer num lugar solitário a manteiga recém-batida. É natural que ao ficar irada uma criança comece a chorar e lágrimas fingidas caiam de seus olhos. Foi este o procedimento de Krishna, que, mordendo seus lábios vermelhos com seus dentes, quebrou o pote com uma pedra, entrou em um quarto e começou a comer a manteiga recém-batida. Mãe Yashoda, após retirar o leite quente do fogão, retornou ao local onde se batia leite, e ao ver que o recipiente de iogurte fora quebrado e que Krishna não estava presente, ela concluiu que Krishna quebrara o pote. Vendo o pote quebrado e Krishna ausente, Yashoda definitivamente concluiu que Krishna quebrara o pote. Quanto a isto não havia dúvida. Naquele momento, Krishna, tendo virado de cabeça para baixo um pilão de madeira próprio para moer especiarias, estava sentado sobre este e, de acordo com sua vontade, distribuía aos macacos preparações lácteas, tais como iogurte e manteiga. Como estava roubando, ele olhava em volta com grande ansiedade, suspeitando que pudesse ser castigado por sua mãe. Mãe Yashoda, ao vê-lo, muito cuidadosamente aproximou-se dele pelas costas. Mãe Yashoda pôde encontrar Krishna seguindo suas pegadas lambuzadas de manteiga. Ela viu que Krishna estava roubando manteiga e por isso sorriu. Nesse ínterim, os corvos também entraram na sala e saíram de medo. Assim, Mãe Yashoda encontrou Krishna roubando manteiga e olhando muito ansiosamente para todos os lados. Ao ver sua mãe com uma vara na mão, o Senhor Shri Krishna rapidamente desceu do topo do pilão e começou a fugir, como se estivesse com muito medo. Embora através da meditação os yogis tentem capturá-lo como Paramatma, desejando entrar na refulgência do Senhor Krishna após grandes austeridades e penitências, eles não conseguem alcançá-lo. Mas Mãe Yashoda, pensando que a mesma suprema personalidade de Deus, Krishna, era o seu filho, começou a ir no encalço de Krishna para agarrá-lo. Os yogis místicos, querem obter Krishna como Paramatma, e após grandes austeridades e penitências tentam aproximar-se dele, mas não podem. Entretanto, vemos aqui que Krishna, prestes a ser capturado por Mãe Yashoda, foge apavorado. Isto ilustra a diferença entre o Bhakta, o devoto de Deus, e o Yogi. Os yogis não podem alcançar Deus, Krishna, mas os devotos puros, como Mãe Yashoda, já agarraram Krishna. Krishna, inclusive, tinha medo da vara de Mãe Yashoda. A rainha Kunti menciona isso em suas orações. E essa citação está no Bhagavatam 1.8.31. Krishna tem medo de Mãe Yashoda e os yogis têm medo de Krishna. Os yogis tentam alcançar Krishna através de Jnana Yoga e outras yogas, mas fracassam. Por que fracassam? Porque são yogas inferiores. No entanto, embora Mãe Yashoda fosse uma mulher, Krishna sentia medo dela, como se descreve claramente neste verso. Enquanto seguia Krishna, Mãe Yashoda, com sua cintura fina, ficando sobrecarregada pelos seus pesados seios, naturalmente teve de reduzir a sua velocidade. Como perseguia Krishna muito rapidamente, o seu cabelo se soltou e as flores em seu cabelo caíam atrás dela. Entretanto, ela não deixou de capturar o seu filho, Krishna. Através de rigorosas penitências e austeridades, os yogis não conseguem capturar Krishna,
Mas Mãe Yashoda, apesar de todos os obstáculos, finalmente foi capaz de capturar Krishna sem maiores problemas. Esta é a diferença entre o yogi, o meditador, e o devoto de Deus. Os meditadores não podem sequer entrar na refulgência de Deus, Krishna. Prabhupada cita aqui uma linha do Brahma Samhita 540 e explica que nessa refulgência há milhões de universos, mas nem mesmo após muitos e muitos anos de austeridades, os meditadores e os especuladores não conseguem entrar nessa refulgência, ao passo que os devotos de Deus, Krishna, podem obter Krishna simplesmente através do amor e da afeição. Vê-se isto no exemplo aqui mostrado por Mãe Yashoda. Krishna, portanto, confirma que se alguém deseja obtê-lo, deve adotar o serviço prático e amoroso a ele, a Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. Bhaktyamam nabhijanati javanjaschasmi tatvaha tatomam tatvato gyatva vishate tadanantaram. Bhagavad Gita 18:55. Em português, os devotos de Deus entram até mesmo no planeta de Deus, Krishna, com muita facilidade, mas os meditadores e os especuladores, que têm menos inteligência, praticam meditação através da qual conseguem apenas ficar procurando Deus, Krishna. Mesmo que entrem na refulgência de Deus, Krishna, acabarão caindo. Em outras palavras, só perdem inutilmente os seus tempos. Só perdem inutilmente tempo, né? Não faz o que Deus quer, não faz o que Deus orienta. Quem não faz o que Deus quer, o que Deus orienta, só perde tempo inutilmente e quebra a cara vida após vida. E quando consegue se fundir na luz, quer se fundir, que se funda. E aqueles raros que conseguem se fundir na luz, depois caem de novo aqui e começam a sofrer tudo de novo. Só perderam tempo inutilmente. Ih, Bima, tá acabando a água, hein? Tem que dar até o fim do programa. Tá bom. Não deu nem 3 copos. 3 copinhos. Não sei, acho que é 400 ml esse copinho aqui. Tá, já parei de falar. Ao ser pego por Mãe Yashoda, Krishna foi ficando mais e mais assustado e admitiu ser um ofensor. À medida que olhava para ele e ela via que, estando ele chorando, suas lágrimas misturavam-se com um unguento negro em volta de seus olhos, e à medida que ele esfregava os seus olhos com as mãos, ele untava com um unguento todo o seu rosto. Mãe Yashoda, segurando o seu belo filho pela mão, meigamente começou a castigá-lo. É o dever de todas as mães, né, Bima? Através destes relacionamentos entre Mãe Yashoda e Deus, Krishna, podemos entender a elevada posição do devoto puro que presta serviço amoroso ao Senhor Krishna. Os meditadores, os especuladores e as pessoas comuns e os vedantistas não podem sequer aproximar-se de Deus, Krishna. Eles permanecem bem longe dele e tentam entrar em sua refulgência corpórea. Embora também não consigam nem mesmo isto, os grandes semideuses como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva sempre adoram o Senhor Krishna através da meditação e serviço. Até mesmo o poderosíssimo Dhyamaraja teme Deus, Krishna. Posso continuar, Bima? Posso, né? Então tá bom. Não. Vai. Eu perguntei se posso continuar, você falou que pode continuar o programa e não a leitura do Śrīmad Bhagavatam. Tá bom. Então vamos parar nessa página aqui onde começa a explicação desse verso que a gente acabou de ler, né? Página 502. O Senhor Brahma e o Senhor Shiva sempre adoram o Senhor Krishna através de meditação e serviço. Só pensar não adianta muito não, né?
Só pensar não adianta muito não, tem que pensar e servir. É porque quem ama serve, tá? Já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto. Já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Shatarine. Peraí, deixa eu baixar o brilho da tela, entortar a tela. Calma, Bímala, não me apressa não. A água está acabando. Vai ter que dar essa água. Tá bom, sim senhora, não, eu vou tomar devagarzinho. É fácil não, viu? Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Onde nós paramos, hein? Aqui, ó. Página 108. Aqui. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Prabhupada confidenciou a Rupanuga, Tamal Krishna e Bhagavan os diversos incidentes. Sua correspondência interceptada, seu nome impresso erradamente, seu passeio na parada de carros do Senhor Jagannatha reprimido. Ele mencionou estes e outros indícios de que certas pessoas desejavam removê-lo para trás do cenário, fora do alcance de seus discípulos. Ele não queria ficar em Los Angeles, não queria permanecer nos Estados Unidos, nem mesmo queria ir para a Europa. Queria abandonar a arena de ofensas de seus discípulos. Mas antes de partir, desejava completar os seus planos de estabelecer um corpo administrativo para dirigir a ISKCON Hare Krishna. Com este objetivo ditou o seguinte em 28 de julho. Eu, abaixo assinado A.C. Bhaktivedanta Swami, discípulo de Om Vishnu Pada Paramahansa 108, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada, cheguei aos Estados Unidos aos 18 de setembro de 1965 com o propósito de iniciar um movimento para a consciência de Deus, Krishna. Por um ano não tive abrigo, viajava por muitas partes deste país. Então, em julho de 1966, incorporei esta sociedade sob o seguinte nome e estilo: Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, abreviadamente ISKCON, 3 pontinhos. Gradualmente a sociedade cresceu e abriram-se novos centros, um após o outro. Agora temos 34 centros vide anexo. Como incrementamos o volume de nossas atividades, penso agora que deve-se estabelecer um corpo administrativo, indicado aqui a seguir como o GBC. Estou ficando velho, com 75 anos. Por isso, a qualquer momento posso sair de cena. Portanto, acho que é necessário dar instrução a meus discípulos de como deverão administrar toda a instituição.
Eles já administram centros individuais representados por um presidente, um secretário e um tesoureiro, e na minha opinião estão indo muito bem. Mas queremos ainda mais melhoramentos no padrão de direção de templos, de propaganda para a consciência de Deus, Krishna, da distribuição de livros e publicações, de aberturas de novos centros e da educação de devotos ao padrão correto. Portanto, decidi adotar os seguintes princípios e espero que meus amados discípulos bondosamente aceitem-nos. Então, Prabhupada listou os nomes das 12 pessoas que comporiam o GBC. 1. Shriman Rupanuga Das Adhikari. 2. Shriman Bhagavan Das Adhikari. 3. Shriman Shamasundar Das Adhikari. 4. Shriman Satswarupa Das Adhikari, que foi quem compilou essa coleção aqui de Prabhupada. 5. Shriman Karandara Das Adhikari. 6. Shriman Hansaduta Das Adhikari. 7. Shriman Tamal Krishna Das Adhikari. 8. Shriman Sudama Das Adhikari. 9. Shriman Bali Mardan Das, o estudante celibatário. 10. Shriman Jagadisha Das Adhikari. 11. Shriman Hayagriva Das Adhikari. 12. Shriman Krishnadas Adhikari. Só tinha um celibatário aqui no meio, Bimala, que é o 9, o Shriman Bali Mardan Das Brahmachari. Estas personalidades são agora consideradas como meus representantes diretos. Enquanto eu tiver, eles agirão. Desculpem, enquanto eu viver. Tá, vou prestar atenção, Bimala. É que a letra é menor aqui. Não, o óculos que é ruim, eu que sou... É aquela pecinha atrás do microfone que é problemática. Estas personalidades são agora consideradas como meus representantes diretos. Enquanto eu viver, elas agirão como meus secretários regionais. E após o meu falecimento, elas serão conhecidas como executores. Prabhupada, além do mais, descreveu o papel dos renunciados. Já outorguei a ordem de vida renunciada, sannyasi, a alguns de meus estudantes, e eles também receberam deveres muito importantes a cumprir a este respeito. Os renunciados viajarão para nossos diferentes centros, com o propósito de pregar, bem como para iluminar os membros do centro para o avanço transcendental. O documento legal de Prabhupada prosseguia estabelecendo direções gerais para os secretários do GBC. Eles deveriam viajar regularmente aos templos de suas respectivas zonas para certificarem-se de que cada devoto cantava o mínimo de 16 voltas diárias de Hare Krishna no rosário e seguia um programa regulado, e de que os templos estivessem limpos. Seus 12 secretários do GBC aliviá-lo-iam da administração e corrigiriam dificuldades atuais e futuras da sociedade. Tal retificação, explicava o documento de Prabhupada, só seria possível quando os devotos de cada templo se ocupassem plenamente no serviço prático e amoroso a Deus regulado. Despertar cedo para o Mangalarti às 4:30 da manhã, assistir à aula do Śrīmad Bhagavatam e recitar os versos em sânscrito, e cantar nas ruas Hare Krishna e distribuir revistas de volta ao Supremo e outras publicações conscientes de Deus, Krishna. Esta ênfase em seguir estritamente os princípios conscientes de Deus, Krishna, suplantaria todas as fórmulas materiais de administração. O GBC certificar-se-ia de que, em suas zonas designadas, todos os devotos estariam adequadamente ocupados, não haveria nenhuma maia, nenhuma ilusão. No dia seguinte, Prabhupada redigiu outra declaração significativa apontando Bhagavan, Rupanuga e Karandara, curadores de sua Bhaktivedanta Book Trust. A conta da Bhaktivedanta Book Trust será usada para publicar meus livros e literatura. Não, estava pensando aqui, Bima, nos 12, ó. Os 12. O seu mestre não estava entre os 12 aqui.
Não tenho certeza, deixa eu olhar de novo. Não estava não. Nos 12 primeiros não. Onde eu estava, hein? Viajando, divagando. Tá bom, eu sou devagar. Aqui, ó. A conta da Bhaktivedanta Book Trust será usada para publicar meus livros e literatura e para estabelecer templos em todo o mundo. E 3 templos serão especificamente estabelecidos, um em Mayapur, um em Vrindavana e outro em Jagannath Puri. Desde que voltara para os Estados Unidos em 1967, Prabhupada frequentemente dizia que ficaria permanentemente nos Estados Unidos como o filho adotivo de seus discípulos. Agora ele revelava novos planos. Falava em ir para a Índia, pregar e estabelecer grandes templos da ISKCON. Para os devotos que baseavam suas atividades principalmente em pequenas casas alugadas, o fato de Prabhupada construir na Índia prédios semelhantes a catedrais era inconcebível. Na Índia, Prabhupada dizia, ele ensinaria a seus discípulos como pregar e como estabelecer templos. Prabhupada escolheu um grupo, incluindo 2 renunciados recém-iniciados, para acompanhá-lo à Índia. No futuro, dizia, mais discípulos poderiam juntar-se a ele, pois a Índia tornar-se-ia um campo importante para a consciência de Deus, Krishna. Portanto, escreveu para Satswarupa e Uddhava, em Boston. Todos vocês são meus filhos. E eu amo meus rapazes e moças americanos que meu mestre espiritual enviou-me e eu aceitei como meus discípulos. Antes de vir para o seu país, tomei a ordem de vida renunciada em 1959. Eu publicava de volta ao Supremo desde 1944. Após tomar a ordem de vida renunciada, dediquei-me mais a escrever meus livros sem qualquer tentativa de construir templos ou fazer discípulos, como meus outros irmãos espirituais na Índia. Eu não estava muito interessado nesses assuntos, pois meu mestre espiritual preferia muito mais a publicação de livros, a construção de templos muito grandes e a formação de alguns discípulos neófitos. Assim que ele viu que seus discípulos neófitos aumentavam em número, imediatamente decidiu deixar este mundo. Aceitar discípulos significa assumir a responsabilidade de receber a reação pecaminosa da vida do discípulo. No momento atual, em nossos campos da ISKCON, a política e a diplomacia penetraram. Alguns de meus amados estudantes, com os quais eu contava muito mesmo, envolveram-se neste assunto influenciado por Maya, a ilusão. Sendo assim, houve alguma atividade que considero desrespeitosa. Assim decidi retirar-me e desviar a atenção para escrever os meus livros e nada mais. Em 31 de julho, Prabhupada escreveu a Brahmananda e a Gargamuni explicando por que partia para a Índia. Desculpem, deixa eu tomar água, peraí, Bimala. A fim de estabelecer o exemplo para meus outros estudantes renunciados, estou pessoalmente indo para o Japão com um grupo de 3 outros estudantes renunciados. Embora esteja além de minha condição física, ainda assim estou saindo, de modo que vocês possam aprender a responsabilidade de um renunciado, um sannyasi. Fervorosamente apelo a vocês todos para não criarem uma cisão no sólido corpo da sociedade. Por favor, trabalhem em conjunto, sem nenhuma ambição pessoal. Isto ajudará a causa. É preceito védico que o mestre espiritual não deve ser tratado como um homem comum, mesmo que às vezes o mestre espiritual se comporte como um homem comum. É dever do discípulo aceitá-lo como um homem sobre-humano. No início de sua carta, sua comparação do soldado e do combatente, no início de sua carta, sua comparação do soldado e do comandante é muito adequada. Estamos no campo de batalha de Kurukshetra,
De um lado está Maya, a ilusão, de outro lado, Deus, Krishna. Assim, os princípios reguladores de um campo de batalha, ou seja, manter-se fiel à ordem do comandante, devem ser seguidos. Caso contrário, é impossível dirigir a capacidade de luta dos soldados e assim derrotar os adversários. Portanto, por favor, tenham coragem, que as coisas sejam feitas corretamente, de modo que nossa missão seja levada adiante com correção e sejamos vitoriosos. Prabhupada escreveu outras cartas revelando seus planos de viajar para a Índia. Nossa vida é muito curta. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, não objetiva satisfazer a ambição pessoal de ninguém, mas é um movimento sério para o mundo inteiro. Portanto, estou indo para o hemisfério oriental, começando pelo Japão. Estamos indo num grupo de 4 e todos nós somos renunciados. Nesta velhice, estou indo com este grupo só para estabelecer um exemplo a meus discípulos que recentemente aceitaram a ordem de vida renunciada. Nos preparativos para a viagem de Prabhupada à Índia, o secretário de Prabhupada, Devananda, agora Devananda Swami, fazia-lhe perguntas do formulário de imigração, lendo mecanicamente as perguntas e preenchendo as respostas, enquanto Prabhupada respondia. O senhor já cometeu algum ato criminoso? Perguntou Devananda, lendo o formulário. Os olhos de Prabhupada arregalaram-se. Você está perguntando a seu mestre espiritual se ele cometeu algum crime? E voltou-se para Bhagavan. Você compreende? Estou simplesmente cercado por pessoas em que não posso confiar. É uma situação perigosa. Prabhupada sentou-se em seu jardim na noite anterior à sua partida. Não fiquem perturbados, falou aos discípulos que estavam com ele. Não estamos retrocedendo, estamos indo em frente. Revelarei tudo a vocês, retificarei as coisas. Suas palavras severas e suas críticas, dizia, foram para iluminar os seus discípulos, alertá-los e mostrar-lhes as sutilezas de Maya, a ilusão. Karandara mencionou que os líderes de templo tinham determinado que somente poucos devotos fossem com Prabhupada no dia seguinte para o aeroporto. De onde veio esta ideia? Perguntou Prabhupada. O Śrīmad Bhagavatam instrui que quando uma pessoa santa está de partida, todos os presentes devem seguir o veículo que se vai tão longe quanto possível, até que este esteja fora da visão. Assim, no dia seguinte, todos os devotos acompanharam Prabhupada cantando e dançando Hare Krishna atrás dele. Através dos longos corredores do aeroporto de Los Angeles, eles faziam o canto e dança público de Hare Krishna. Após muitos meses com eles, ele agora partia e os devotos choravam. Prabhupada, vestido com roupas novas, sua cabeça pouco raspada, estava refulgente. Ele sentou-se na sala de embarque com a cabeça erguida para o alto, tão grave e insondável como sempre. Embarcava numa nova aventura em nome do Senhor Krishna Chaitanya. Ele estava idoso e poderia não voltar, dizia, mas seus discípulos deveriam dar continuidade ao movimento para a consciência de Deus, Krishna, com seriedade. Se vocês seguirem este novo programa, disse ele, impedirão o ataque de Maya, a ilusão. E então ele os deixou. Em trânsito para o Japão, Prabhupada pernoitou no Havaí. Ele ficou num motel e Gaura Sundara e Govinda Dasi vieram conversar com ele. Govinda Dasi queria que Prabhupada ficasse e instalasse suas deidades de Radha e Krishna no templo. Se Gaura Sundara concordasse, disse Prabhupada, ele ficaria alguns dias mais para realizar a instalação da deidade. Deixe-me consultar, replicou Gaura Sundara. E no dia seguinte Prabhupada voou para o Japão. No Japão, Prabhupada escreveu a Govinda Dasi. Para aqui, Bimala? Puxa vida! E o que está na carta, hein? Deixe-me consultar, replicou Gaura Sundara. Não é fácil não, que veneno, hein? Tá, paramos aqui na página 113. Página 113. Vamos continuar daqui, ó. Da carta, né, Bimala? É.
Vamos continuar da leitura da carta no próximo programa. Mas você, página 113, Bima, 113, é muito encorajador, tá? Então tá anotado aí. Mas você que não quer esperar, né? Essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos, já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Daladadaine, Haladadaine, Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankanakalaye, Shilatankanakalaye, Ito Nishinha Parato Nishinho, Ito Nishinha Parato Nishinho, Yato Yato Yamitato Nishinha, Yato Yato Yamitato Nishinha, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Tavakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Hanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Avakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva Jai Pralada Maharaj, 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 Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha
Jayo Lakshmi Nrsimha Jayo Lakshmi Nrsimha Jayo Lakshmi Nrsimha Jayo Lakshmi Nrsimha. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.